Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, então eu vou dar um beijo em nome de todos vocês, viu? Podemos sentar e vamos invocar a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito, que nos deu o discernimento, a compreensão, a sabedoria necessária para entender o que Deus está querendo nos dizer hoje com a sua palavra, e que essa palavra perdoe os nossos pecados, nos torne cada vez mais santos no seguimento de Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs aqui presentes, e você que está em casa, nós estamos acompanhando na primeira leitura a saga, a grande história da formação do povo de Israel, né? Os chamados, os primeiros chamados, a constituição do povo, como se articula, como se formava, como se formou o santo povo de Deus, o povo de Israel. A gente conheceu a história do chamado de Abrão, saiu lá de Ur, na Mesopotâmia, veio até aquela região da Cananeia, veio com a sua parentela, entre eles o seu sobrinho. Desde um certo momento, os servos começaram a se brigar entre os de Abrão e o de Ló, não os dois, né, o tio e o sobrinho, mas o pessoal do rebanho ali começaram a se desentender, e Abrão propôs a Ló: olha, você vai para esse lado e eu vou para esse lado, você escolhe, o lado que você decidir ir, eu vou para outro, então escolha a melhor parte, vá, né? E aí Ló foi, escolheu uma região, né, para ele era interessante, e foi lá para a região lá de Sodoma e Gomorra. Foi lá para aquela região. E Ló e Abrão continuam em outra região. E aí o que a gente viu? Que na leitura de ontem, Deus conversou com Abrão com uma decisão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O pecado daquela cidade, a infâmia, a maledicência, a injúria, a imoralidade, a indecência é tão grande que eu vou destruir aquela cidade. E Deus resolve partilhar isso com Abrão. E aí Abrão lembra: poxa, vai destruir aquela cidade, mas o meu sobrinho está lá. E aí Abrão começa a conversar com Deus. E a gente viu a leitura de ontem: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, Abrão, se tiver 50 justos eu não vou destruir. Mas Senhor, se porventura faltar 5, 45. E foi negociando com Deus, até chegar a 20. Foi negociando, até chegar ao número de 20. E aí Abrão pôde salvar o seu sobrinho Ló, mas dessa sentença. E aí a sentença de destruir essa cidade já estava no coração de Deus. Ló sai. Abrão conseguiu salvar a vida de Ló, do seu sobrinho. Mas nesse caminho, e aí a gente lembra das palavras de Jesus: aquele que quiser me seguir, olhe para frente. Quem pegar a mão no arado e olhar para trás, não é digno de mim. E aí o que aconteceu? A mulher de Ló, ao sair de Sodoma estava sendo destruída já, ela olha para trás, sai da cidade, a possibilidade de salvar a sua vida, salvar a sua casa, salvar a sua família, ela olha para trás. E quando ela olha para trás, imediatamente ela se transforma no quê? Numa estátua de sal. Olhar para trás. Não é só o movimento de fazer assim, não é só o movimento de menear a cabeça. Olhar para trás, na Bíblia, significa, e aí que está a grande lição para nós no dia de hoje:
Olhar para trás significa eu sinto saudade do pecado. Eu quero voltar para trás. Aquele que faz uma experiência com Deus, aquele que faz uma experiência dessa comunhão, dessa intimidade com Deus, aquele que experimenta o Senhor, aquele que tem esse contato com Jesus, contato com as forças de Deus, com a força de Deus, que já experimentou a graça, o milagre, a cura, a libertação, aquele que já sentiu-se curado e liberto do pecado, do vício, das drogas, do adultério, da maledicência, de tudo que é ruim, aquele que já está numa vida nova, que se propõe a sair do pecado, que se propõe a sair do ambiente do pecado, para experimentar uma graça nova, uma vida nova em Deus. Aquele que sente saudade do pecado, olha para trás porque quer voltar. É muito triste isso, gente. É muito triste. Eu não sei se você que está aqui, você que está em casa, você que está nos acompanhando, se você já foi tocado pela graça de Deus, se você já foi tocado pelo amor de Deus, e você já foi curado, você já foi restaurado no seu casamento, na sua fidelidade, você talvez já tenha sido curado de vícios, da bebida, da indecência, da imoralidade. Você já foi tocado pela graça, está vivendo uma vida nova. Como eu sempre disse e já disse aqui, o pecado tem uma embalagem mais atrativa do que a graça. A embalagem do pecado é muito mais bonita do que a graça. Mas cuidado, se a embalagem é bonita, o conteúdo é podre. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje que essa primeira leitura nos convida, é que eu e você, se já estamos nesse caminho da graça, já experimentamos a misericórdia, já fomos resgatados pelo sangue de Jesus na cruz, nós não podemos mais sentir saudade do pecado. Voltar, porque a gente se suja muito mais. E voltar, temos o perigo de ficar para trás e virarmos uma estátua de sal, daquele exemplo ruim de alguém que desobedeceu a palavra de Deus, de alguém que não cumpriu a palavra de Deus. Vou deixar isso, daí a gente retoma. A leitura do Evangelho, Mateus capítulo 8, Jesus já desceu da montanha, o grande sermão da montanha, ele começa a entrar nas regiões e fazer milagres e fazer curas acontecerem, enfim. E aí de repente ele está numa barca, no meio da barca, descansando, dormindo. E aí a barca agitada, tempestades, água correndo por cima, enfim. E os discípulos ali com medo daquelas tempestades, daqueles momentos ruins da vida. E aí eles vão lá, talvez por eles tentaram consertar a situação, tentaram arrumar, dar um jeito na vida e não conseguiram. Até que de repente eles recorrem a Jesus. E quando eles recorrem a Jesus, aí Jesus ordena os ventos, o mar, volta aquela calmaria. E Jesus disse: homens fracos na fé. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa cena da tempestade retrata também a nossa própria vida. Quantas vezes nós andamos agitados, quantas vezes somos submersos a tempestades, trovões e furacões e tsunamis em nossas próprias vidas. Talvez uma enfermidade, talvez um desencontro, talvez situações particulares que estejamos vivendo, a barca esteja balançando, talvez a ponto de virar e afundar. Quantas vezes nos sentimos e pensamos assim? Mas quando a gente decide por conta própria, a tempestade fica mais violenta ainda. Mas quando nós temos essa decisão de buscar o Senhor, de ir ao encontro do Senhor, que está ali, ao nosso lado, retratando e mostrando a serenidade da vida, retratando e mostrando essa calma que nós também podemos ter. Quando nós vamos ao encontro de Jesus, as tempestades da vida, a gente vai ver que não é nada, porque Jesus, Ele é a nossa calma. Coloque a mãozinha no teu coração agora. Coloque a mãozinha no teu coração. Vamos transformar essas leituras em nossa oração com Deus agora. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer por cada uma dessas leituras, Senhor. Aprendemos na primeira leitura
o valor da obediência. Não queremos, Senhor, virar estátuas de sal. Não queremos, Senhor, olhar para trás. Dê-nos essa graça, Senhor, nós que já fomos tocados pelo Teu amor, nós que recebemos a Sagrada Comunhão, nós que já tivemos um dia uma experiência contigo, Senhor. Nós não queremos mais olhar para trás e sentir saudade do pecado. Você que já foi curado das drogas, não olhe mais para trás. Você que foi curado talvez do adultério, da infidelidade, permaneça firme, não olhe para trás. Você foi curado talvez de todo tipo de bebida, de pecado, não olhe para trás. Não sinta a saudade dessa vida de pecado. Olhe para frente. Há um universo, um mundo novo esperando por você. Resista. Resista à tentação. Resista à grande provocação do inimigo. Ele vai estar sempre à espreita, tentando colocar armadilhas, laços, para a gente cair. E a Bíblia fala que um abismo atrai outro abismo. Se você foi tocado, se não foi ainda, peça que Jesus toque e faça uma decisão hoje. Senhor, eu quero olhar para frente, porque eu sou cidadão do céu, eu sou um cidadão do reino de Deus. Não quero mais, Senhor, não quero mais olhar para trás, não quero mais sentir saudade do pecado. Senhor, nós queremos também te louvar e te agradecer por essa leitura do Evangelho. Que bom, Senhor, saber que o Senhor sempre está ao nosso lado, diante das tempestades de nossas vidas. Está aí, pronto para nos dar essa calma, essa serenidade, diante de tantos desafios, de tantas lutas e batalhas. De repente, meu amado irmão, minha amada irmã, você está vivendo hoje uma tempestade. Você está vivendo hoje, talvez, esse mar agitado da tua vida, que está talvez levando a se afogar. Nós queremos pedir hoje para você, confie em Jesus, recorra a Jesus, fale com Jesus, peça a Jesus essa calma no teu coração, para você tomar as decisões certas. Ele está do teu lado, do nosso lado. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa paz, por essa comunhão, por essa intimidade. Obrigado por ser a nossa calma, por ser a nossa paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.